levam, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás neste lugar. Olá, bom dia! Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, graça e paz para você e para toda a sua família. Como sempre, é um prazer estarmos juntos mais uma vez, ao vivo, para mais um culto no lar que vai ao ar todos os domingos por volta das 8 horas da manhã, horário aqui de Brasília. É uma satisfação imensa estarmos juntos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo aonde o Senhor e a Senhora se encontrem. Que Deus continue lhes abençoando de forma grande e de forma grandiosa. Vamos então falar com Deus, apresentar as nossas vidas ao Altíssimo, que tudo pode. Eu não sei o que você está enfrentando, não sei o que você está passando, eu não sei quais são as lutas que você tem lutado todos os dias, e para mim não importa o tamanho da sua luta. O importante de tudo é que você acredita, não é verdade? E se você traz uma fé dentro do seu coração, com certeza tudo é possível na sua vida. É possível você vencer essa luta, é possível você derrubar essas muralhas, é possível você vencer tudo aquilo que está contra você. O segredo está em você acreditar, confiar em Deus sem nenhuma dúvida e com toda a certeza do seu coração, porque quando nós agimos desta forma, então Deus encontra espaço dentro do nosso ser para então mudar a nossa história. Independente daquilo que esteja dentro de você, acredite que Deus é maior do que tudo e de que todos, e o seu prazer é poder te abençoar, pois o amor de Deus por você, minha irmã, por você, meu irmão, é muito grande. Independente daquilo que você é ou deixa de ser, o amor de Deus por você é imensurável. E em troca deste amor, Deus então enviou seu Filho para nos salvar, para te salvar, e pronto Ele está para poder nos abençoar. Sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus, sejam livres, sejam transformados e que todas as correntes do inferno sejam quebradas neste momento em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, vamos então apresentar as nossas vidas, a nossa família, o nosso coração diante desse Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso querido e amado Pai, é com imensa satisfação e alegria que mais uma vez nós aqui estamos para te louvar, para te engrandecer. Iniciamos esse culto te louvando, meu Deus, porque Tu és digno. Aí no céu eu sei que os Teus anjos te louvam, te glorificam, Senhor, porque Tu és o nosso Salvador. Não há outro além de Ti. Não existe outro que possamos clamar, que possamos crer, que possamos acreditar
a não ser o Senhor. As religiões neste mundo afora têm introduzido nas chamadas igrejas suas doutrinas, seus ensinamentos pagãos, seus ensinamentos mentirosos, tudo para desvirtuar os teus filhos da tua presença, Senhor. A verdade é, meu Deus, que aqueles que fazem parte do teu reino não são enganados, não são iludidos, não são traídos, meu Pai, em absolutamente nada. Mas existem muitas pessoas ainda, meu Deus, que não tiveram o despertamento da fé, que não tiveram ainda uma experiência, um encontro real e verdadeiro contigo. Existem pessoas ainda que não decidiram te servir. Estão neste mundo afora acreditando que o caminho para chegar até o Senhor são as religiões, os santos, os ensinamentos, as doutrinas, quando na verdade o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. É por estas pessoas que o Senhor, meu Pai, se entregou na cruz, pelos perdidos, pelos cegos, pelos coxos, pelos paralíticos, por aqueles que eram religiosos, mas que no fundo, meu Deus, reconheciam, Senhor Jesus, o teu poder. E eu te peço por estas pessoas hoje, para que o Senhor possa abrir os olhos dos perdidos, dos cegos, daqueles que não têm entendimento da tua palavra, daqueles que não conseguem de forma alguma viver uma vida fiel, temente ao Senhor. Estão apaixonados por ti, estão apaixonados pela tua palavra, estão apaixonados pelos teus ensinamentos, mas paixão não é amor, paixão não é entrega, paixão não é renúncia, paixão é um sentimento que passa. Mas eu quero te pedir, ó grandioso Deus, por aqueles que querem verdadeiramente assumirem um compromisso real e verdadeiro com o Senhor. Aqueles que querem te obedecer, aqueles que, independente o que enfrentarão, estarão dispostos a suportarem o processo. O processo que não é fácil, o processo que faz muitas das vezes nós pensarmos em desistir de tudo, porque muitas das vezes o processo nos machuca, como machucou a Jó, como machucou a tantos, meu Deus, que tiveram que suportar tudo por amor ao teu nome. Mas aqui estamos, para podermos, meu Pai, suportarmos o processo e glorificarmos o teu nome e o teu poder. Oh, meu Deus, como é grandioso isso! Como isso é magnífico, meu Pai! Como soa aos nossos ouvidos de tamanha grandeza a força do teu poder. Venha sobre nós nessa manhã, meu Pai, nos encher do teu Espírito. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Perdoa as nossas transgressões. Eu te peço por toda a tua igreja, por todo o teu povo, por todos aqueles que estão, de fato, necessitados da tua ajuda. Existem pessoas aqui desesperadas, enfermas, doentes, aflitas, necessitadas, desempregados, desempregadas, enfrentando problema na família, um problema pessoal, pessoas que não dormiram, que não conseguem dormir, pessoas, meu Pai, que precisam do Senhor. Ó poderoso Deus, que o Senhor possa tocar na vida de cada uma delas e fazê-las serem livres e libertas, meu Pai, de tudo aquilo que as aprisiona, pois o Senhor é o Deus da saúde, então cura os doentes. O Senhor é o Deus da força, levanta aquele que está caído, que está fraco. O Senhor é o Deus da virtude, venha fazer com que cada uma destas pessoas, neste momento, sejam agraciadas, meu Deus, pelo milagre. O milagre que somente o Senhor é que pode fazer. Somente nas tuas mãos está aquilo que precisamos, que necessitamos. Então, meu Deus, de fato, estenda as tuas mãos e venha derramar sobre cada uma dessas pessoas, neste momento, aquilo que todas precisam e necessitam. Se ela precisa de cura, então que ela seja curada, que ela seja liberta dos vícios, de toda a força maligna, da depressão, da opressão, da angústia, seja do que for, ó Pai,
que ela seja livre deste mal e que ela encontre em o nome do Senhor Jesus aquilo que ela precisa neste momento. Se existe alguma força do mal impedindo esta pessoa de ser feliz, que este mal seja arrancado e destruído agora e expulso, meu Deus, da vida desta pessoa. E que todas as portas sejam abertas na vida dela, pois assim é o teu querer. Toque no filho, na filha, no esposo, na esposa, nesta mãe que perdeu o seu familiar, o seu filho, nesta que perdeu a sua mãe, o seu pai, o ente querido, esta pessoa que sofre com a dor da perda, sofre com a saudade. Oh, grandioso Deus, venha preencher este vazio que esta pessoa traz no peito, traz na alma, e faça com que cada uma delas, meu Pai, sejam cheias do teu Espírito e do teu poder. Porque somente o Senhor é que pode nos consolar, nos confortar. Somente o Senhor é que pode cuidar de cada um de nós, porque não tem mais ninguém que possa assim fazer. Só o Senhor é Deus, meu Pai. Portanto, eu entrego a minha vida, a vida de cada uma dessas pessoas nas tuas mãos. Não importa onde ela esteja, se em casa, num presídio, num hospital, no leito de dor, entubada, talvez nem ouvindo esta oração, não importa. O que importa é que agora, meu Pai, nós falamos com o Senhor, e eu sei que o Senhor dá ordem aos teus anjos a respeito de todos aqueles que necessitam da tua ajuda. Seja ela no orfanato, no asilo, na rua, na calçada, no automóvel, no trabalho, aonde ela esteja, que o Senhor a visite e que o Senhor toque e transforme a vida de cada uma delas, para que assim o teu nome seja glorificado. Nas tuas mãos nós entregamos as nossas vidas, entregamos, meu Pai, os nossos corações, entregamos os nossos desejos, entregamos os nossos pecados, e que o Senhor nos ajude. Não ser melhores que ninguém, mas para que possamos ser melhor do que ontem, melhor para nós mesmos. Oh, meu Pai, nos ensina a tua palavra, abre os nossos olhos, toma a direção deste culto nas tuas mãos, pois eu te agradeço pela resposta desta oração, pelas curas que acontecem agora, pelas libertação, pelas quebras de maldições. Eu te agradeço pelo pão, pela água, pelo ar, pela vida de cada um desses irmãos e dessas irmãs. Que o Senhor os abençoe. E eu te agradeço de todo o meu coração, em o nome do Senhor Jesus, e que todos que creem digam que assim seja. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Olha, sejam livres, libertos e abençoados neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Cristo está aí contigo, tocando na sua vida e te abençoando neste momento, em nome de Jesus. Graças a Deus. Mais uma vez, um bom dia, uma boa tarde. Você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Jó. No livro de Jó 42. Vamos falar de algo que nós deixamos de falar no domingo passado e vamos dar continuidade ao que nós hoje aprendemos com o nosso Senhor e Salvador. Antes disso, deixa eu dar um bom dia às pessoas que já estão aí. Eu quero dar um bom dia à dona Laura Oliveira, que está sintonizada conosco. Muito bom dia, graça e paz para a senhora e para toda a sua família. A dona Benê Souza, um abraço, bom dia para a senhora e para toda a sua família. Muito obrigado pelas mensagens. Dona Filomena Ferraz, um abraço, bom dia para a senhora e para toda a sua família. Meu querido amigo e irmão Gustavo Pereira, dona Marta Pereira, Deus os abençoe grandemente. Um bom dia. Aí onde o senhor está já é boa tarde, não é verdade? Um abraço para todos vocês, muito obrigado por tudo, tá, meu irmão? A dona Regina Célia, um abraço para a senhora e para toda a sua família, bom dia. Giovanni Beck, como está? Um abraço, meu irmão, Deus lhe abençoe toda a sua família. Que mais que está aqui? A Deise Lois também, que está aí sintonizado, um forte abraço, Deus lhe abençoe. A Fátima Fiuza, também que está aí, muito bom dia. A Marisa Cardoso, que está aí conosco, bom dia, dona Marisa. Um abraço para a senhora e toda a sua família. A dona Maria Fernanda, lá de Portugal, um abraço para a senhora e todos aí de Portugal. Obrigado pelas mensagens, pelo carinho. Da Argentina, a dona Adélia Montenegro, um abraço para a senhora e toda a sua família, tá bom? Mary Suzana, querida amiga, um abraço. Deus lhe abençoe grandemente. Seu Joaquim Santos, um abraço para o senhor. Seu Joaquim, que cuida do grupo cristão, não é isso?
eu não sei, não me lembrou agora do nome do grupo, mas eu acho que é cristão. Deus abençoe o senhor, tá bom? E toda a sua família dos Estados Unidos. Andrea Évora, um abraço para a senhora e toda a sua família, muito bom dia. Deus lhe abençoe grandemente. Do Rio de Janeiro, dona Nádia Cabral, um abraço, forte abraço para a senhora, para os seus filhos e toda a sua família, tá bom? A Leide Salles também que está aí conosco, a paz de Cristo, minha irmã. Deus lhe abençoe grandemente. Marisa Araújo, que está aí conosco, um forte abraço, Deus lhe abençoe abundantemente, tá bom? Deus abençoe. A Marley Santos também que está aí conosco, um abraço para a senhora e para a sua família. Querida amiga Denise Maria também que está aí, um forte abraço para a senhora e toda a sua família. Dona Isabel Leonel também que está aí conosco, um abraço. Dona Maria da Silva, bom dia, um abraço para a senhora. Dona Silva Maria, um abraço para a senhora, para o meu amigo e toda a sua família. Muito obrigado pelas mensagens. Maria Santina também que está aí conosco, um abraço, Deus lhe abençoe grandemente, a paz do Senhor. A Geni que está aqui do meu lado, muito bom dia, Deus lhe abençoe, obrigado. Quem mais que está aqui conosco? As pessoas que nos assistem dos grupos de oração. E eu quero agradecer a todos que têm compartilhado o culto no lar, nos grupos, na sua página. Que Deus lhe abençoe grandemente, tá bom? E que você seja uma pessoa muito mais que abençoada em nome do Senhor Jesus. No domingo passado, nós falamos algo de extremíssima importância nas nossas vidas. Nós tivemos muitas pessoas que nos mandaram mensagem, como sempre, eu recebo dezenas de mensagens após o culto, das pessoas que falam acerca daquilo que foi falado, foi dito, foi ensinado. Eu quero lembrar você, presta atenção, meu irmão e minha irmã, que eu não sou diferente de nenhum de vocês. Aqui toda a honra e toda a glória, ela é dada ao Senhor Jesus. É Ele que fala aos nossos corações. Eu venho fazer o culto, muitas das vezes, sem saber o que falar. E não venho preocupado com o que vou dizer, não tenho aqui um script que eu possa ler para falar para vocês. Não, eu venho aqui, simplesmente me coloco à disposição de Deus e Deus então nos dá aquilo que Ele quer falar para a igreja. E é importante você saber que todo ensinamento de Deus é de suma importância nas nossas vidas. Nós temos que aprender a entender tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que enfrentamos na fé. A fé é algo que viver com Deus é muito difícil. Não é fácil viver com Cristo. Não é fácil ser verdadeiramente filho de Deus. No papel tudo é fácil. No papel é emocionante. Quando você ouve, por exemplo, que nós falamos de Jó, quando você entende que Deus restituiu tudo aquilo que ele havia perdido, isso é muito bonito, é magnífico. Mas não queira você estar na pele de Jó. Não queira você passar pelo que Jó passou, porque muitos não estão preparados para isso. Muitos não se prepararam ainda para poderem servir a Deus. Muitos ainda são apaixonados por Cristo. Muitas pessoas que nos assistem, muitas pessoas que frequentam igrejas ou que frequentam templos, não conheceram a Deus de fato e de verdade. São pessoas que não tiveram uma preparação para suportarem o processo. O processo da vida cristã, presta atenção, por favor, ele é muito difícil. É diferente daquela pessoa que simplesmente vem até o Senhor Jesus buscar um milagre, buscar a cura, buscar a libertação, a transformação de um ente querido, de um familiar. É muito simples. Você usar a fé, você falar com Deus, você pedir a Deus, você pedir para que oremos por você, pela sua família, isso é muito fácil. Nós temos que orar uns pelos outros, mas a minha oração, ela não é diferente da sua. A minha oração, ela não é mais poderosa que a sua oração. A minha oração não vai entrar na frente das demais orações por causa do cargo, da posição, do título, ou simplesmente porque aqui estou. Pelo contrário, o mesmo acesso que eu tenho a Deus, você também tem. A mesma forma que eu falo com Deus, você também pode falar. Você não precisa de um pastor, de um bispo, de quem quer que seja, para interceder por você. Você não precisa estar num templo sendo enganado, iludidos por cães gulosos para poder chegar até Deus. Aonde você estiver, e se você crer e falar com Deus, Ele vai te ouvir.
Independente se você é um pecador ou não, independente se você peca ou deixa de pecar, o que Jesus está em busca são de fato e de verdade verdadeiros adoradores. São aqueles que se dispõem para buscá-lo. Então, usar a fé é diferente de viver com Deus. Falar com Deus, fazer uma oração, pedir pelo filho, pela filha, pelo esposo, pela esposa, pela porta de um trabalho aberto, pela cura, isso é muito simples. Qualquer pessoa pode fazer e qualquer pessoa tem o direito de fazer, de falar com Deus. E Deus te ouve, Deus te responde, como Ele responde às minhas orações, Ele responde à sua oração também. Ele não vai deixar de te responder porque você não tem um título, porque você não é um pastor, não é um missionário, não é uma missionária, não é uma pregadora. Isso não existe diante de Deus. O que existe diante de Deus é a sinceridade dos nossos corações. O que Deus procura não são orações bonitas, orações que tocam a alma, orações que falam aos nossos corações. Não é isso que Deus procura. O que Deus procura são pessoas que expressam a sua dor, que expressam aquilo que está dentro do seu peito, que expressam para com Deus aquilo que querem, que necessitam, que precisam do Senhor. Então, quando você se aproxima de Deus e faz a sua oração, você também é atendido, porque Deus está ouvindo a sua oração. Só que existem orações que são respondidas no mesmo momento. Quando você fala com Deus e você termina de fazer a oração, ou talvez nem terminou de orar ainda, o poder de Deus se manifesta na sua vida. Ele lhe cura, ele lhe transforma, liberta dos vícios. Acontece na hora o milagre. Existem outras orações que requer um tempo e outras orações que dependem de você enfrentar o processo. São estas pessoas que eu chamo a atenção. São aquelas pessoas que estão dispostas verdadeiramente a viverem com Deus, que têm que entender que tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos, faz parte de um processo, faz parte de uma transformação. Você não consegue, em tempo algum, vencer uma batalha na sua vida sem lutar. Quantas pessoas que esperam para alcançarem uma vitória? Quantas pessoas que esperam para terem a resposta das suas orações? É o processo. E dentro do processo, presta atenção, você vai ser enfrentado, você vai ser caluniado, vão falar a teu respeito, você vai sentir desânimo, vontade de largar, vontade de desistir, vai estar desanimado, vai estar muitas das vezes acovardado, porque tudo isso faz parte do processo. Você tem que suportar todo o processo para encontrar em Deus aquilo que tanto você deseja e que tanto você almeja. Quando você quer viver uma vida com Deus, você tem que entender que o processo é inevitável. Jesus passou pelo processo. Desde quando ele nasceu, que ele sofreu perseguição. Lembra-se que Herodes queria matá-lo? Os seus pais tiveram que levá-lo para um outro lugar para que ele não fosse morto. Ele teve que passar por todos os processos, as perseguições, as injúrias, as difamações, os açoites, para que então ele pudesse hoje ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. E muitas das vezes as pessoas elas não estão dispostas a passarem pelo processo. Ou quando vêm as lutas, elas abandonam. Elas deixam Jesus de lado, elas abandonam a fé, abandonam a Cristo, porque elas não suportam o processo. Mas por que elas não suportam? Elas não suportam o processo porque elas não quiseram, não querem ter um compromisso com Deus. Jó, quando nós lemos que Deus restituiu para ele tudo que ele perdeu, repito, é maravilhoso. Mas o que ele teve que enfrentar? Ele perdeu os filhos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu a saúde, ele ficou doente, cheio de tumores, perdeu os amigos, perdeu tudo. Ele passou por tudo que você possa imaginar. E no final, Deus então restituiu tudo aquilo que ele havia perdido. Aí você fala assim para mim, poxa bispo, é exatamente isso. Eu preciso que Deus restitua aquilo que um dia me foi tirado.
Eu preciso que Deus me restitua aquilo que um dia eu perdi. Ele vai te constituir isso daí. Ele vai te devolver. Mas você precisa passar pelo processo. Você precisa enfrentar hoje as dificuldades que assolam a sua vida. Porque se você não enfrentar, como que você quer que Deus te dê, te conceda aquilo que tanto você almeja? Aquilo que tanto você deseja? Como eu disse, usar a fé e buscar em Deus em uma oração é muito fácil. Mas você quer viver de milagres ou você quer viver uma vida com Deus? Você quer viver de uma resposta da sua oração ou você quer viver uma vida com Deus? Você quer simplesmente ser curado de uma doença, ter o seu filho transformado, a sua esposa transformado, ou você quer uma vida com Deus? Se você quer viver daquilo que Deus pode lhe dar, quando sobrevier sobre você as lutas, você não vai suportar. Quando vier sobre você as barreiras, você não vai suportar. Por quê? Porque você não está firmado em Deus. Você não está fixo com Deus. Você não está ligado com Deus. Você está ligado às bênçãos. Você está ligado aos milagres. Você está ligado às respostas das suas orações. Mas você não está ligado com Deus. E quando a pessoa não está ligada com Deus, tudo que vem sobre ela, ela não resiste. Ela larga, ela abandona, ela desiste, porque para ela é difícil. Para ela não vai conseguir. Para ela é impossível. Para ela não tem jeito. Para ela não tem condições. Então tudo ela vai encontrar um motivo para poder desistir. Por quê? Porque ela não está fixada em Deus. Ela não está firme com Deus. O objetivo dela é simplesmente receber aquilo que Deus tem para poder lhe dar. Eu quero a cura, eu quero a prosperidade, eu quero uma família unida, mas eu não quero uma vida com Deus. Se você não quer uma vida com Deus, você não vai suportar o processo que todos nós enfrentamos, que todos nós passamos, que Jó enfrentou, que Jó passou. Se você não quer uma vida com Deus, como que você quer fazer parte do reino dos céus? Você não vai conseguir, porque no reino dos céus, para você poder entrar no reino dos céus, para mim poder entrar, não requer milagre. Lá não entra simplesmente o fato de Deus ter feito um milagre. Lá entra verdadeiros adoradores. No céu entra aqueles que renunciaram às suas vidas, aqueles que negaram as suas vidas, aqueles que aqui na terra testificaram o nome do Senhor Jesus Cristo, honraram a Cristo, perderam as suas vidas por amor a Cristo. Esse é o prêmio daqueles que querem uma vida com Deus. Então, de repente, você é uma pessoa que diz assim: bispo, Deus me ama. Deus, ele ama todos. Presta atenção. Deus, ele ama o católico. Deus, ele ama o espírita. Deus, ele ama o umbandista, o candomblessista, o ateu. Deus, ele ama o budista. Deus, ele ama todos. Incondicionalmente, ele ama todos. Só que Deus não aprova. Deus não é a favor, Deus não compactua com aquilo que as pessoas creem, com aquilo que as pessoas acreditam, porque Ele é o único Deus. E quando você crê em Deus e crê em um outro suposto Deus, num outro suposto santo, num outro suposto mediador, você não acredita em Deus. Então você não vai suportar, você não serve verdadeiramente aquele Deus na qual você diz servir. Presta atenção que isso é muito sério e muito forte. O que nós vamos tratar hoje é de extrema importância. Veja que Deus, ele não faz distinção de pessoas. Deus jamais abominará o homossexual, a lésbica, o bandido, o traficante, o estuprador. Não! Deus não abomina essas pessoas. Deus, ele ama. Porém, estas pessoas, todos nós, temos o poder da decisão. É você que decide o que você quer para você. É você que decide se você serve a Deus ou não. É você que decide se você entrega a sua vida para Deus ou não. É você que decide quem você vai ser, o que você vai fazer. É você que decide. Só que a sua decisão tem um preço.
E o preço que você paga pela decisão que você toma é a colheita daquilo que você planta. E Deus não pode fazer absolutamente nada, mas Ele continua te amando. Você pode matar, Ele continua te amando. Você pode adulterar, Ele continua te amando. Você pode roubar, Ele continua te amando. O amor de Deus não vai mudar pelo fato da pessoa errar ou deixar de errar. Porém, Ele não pode intervir na colheita daquilo que as pessoas plantaram, naquilo que ela fez como escolha. Está dando para o senhor e a senhora entender? Ele não pode intervir. Ele não pode ser injusto, ele não pode ser mentiroso, ele não pode ser enganador, mas ele jamais vai deixar de amar quem quer que seja. Porém, saber que você é amado por Deus é o primeiro passo. Poxa, bispo, Deus me ama, mas ele não aprova talvez aquilo que a pessoa pratica. Deus, ele ama o homossexual, mas ele abomina a prática do homossexualismo. Deus, ele ama a lésbica, mas ele abomina a prática do lesbianismo. Deus, ele ama o católico, mas ele abomina a prática da adoração a deuses. Por quê? Porque ele é o único, ele é o Senhor. Ele é o centro das nossas vidas. Só encontramos salvação em Cristo. Nós não encontramos salvação no santo A, no santo B, no santo C. Nós não encontramos salvação na religião tal, ou a religião B, ou a religião C. Nós encontramos salvação em Cristo. Não existe outro que possa nos salvar. Não é o santo que nos salva. Não é o santo que intercede por nós. Não é o Exu, não é o demônio, não é o caboclo, não há nada neste mundo que possa nos socorrer, a não ser Deus. O caminho é Jesus, somente Jesus, mas as pessoas não querem. As pessoas não aceitam, porque elas não querem um compromisso com Deus. Elas querem um compromisso com o seu desejo, com a sua vontade, com o seu entendimento. Elas querem servir a Deus, mas ela quer servir também aos santos. Impossível, você não serve a Deus, você não conhece a Deus, porque quando a pessoa conhece a Deus e quando ela está disposta a viver com Deus, então ela larga tudo, ela deixa tudo, ela abandona tudo, ela vira as costas para tudo, porque ela sabe que ela encontrou o Salvador da sua vida. E quando ela não toma essa decisão, é porque ainda ela está insegura, é porque ainda ela não crê, é porque ainda ela não acredita, mas tudo tem um tempo. Presta atenção, tudo tem um tempo. O tempo da pessoa se converter, o tempo dela se arrepender, o tempo dela se voltar para Jesus, o tempo dela encontrar o seu Salvador, tudo tem um tempo. E nós temos que saber respeitar esse tempo. O pastor, o bispo, ou seja lá quem for, não te convence. Eu não vou te convencer a largar o catolicismo. Eu não vou te convencer a largar o espiritismo, ao pecado, ao erro, à falha. Eu não posso te convencer. Mas o Espírito Santo pode. Ele é o único que convence a nós do pecado. Ele é o único que nos mostra a verdade. Ele é o único que abre os nossos olhos. Ele é o único que mostra o caminho. Cabe à pessoa aceitar ou não? Cabe a ela aceitar ou não? Cabe a ela deixar o Espírito Santo lhe conduzir ou não? Por que que as pessoas sofrem? Por que que o mundo está do jeito que está? Por que que as pessoas gemem? Por que que os hospitais são lotados? Por que que tem pessoas perdendo a vida para as drogas? Estão perdendo a vida no mundo do crime? Por que que você vê os dias, cada dia que passa as coisas estão piores? Tudo está piorando, aumento de preço, pessoas que morrem, doenças que vêm, uma doença chega, leva milhões de pessoas, daqui a pouco vem outra doença que é o dobro daquela que levou, e assim vai indo. Por quê? Porque a humanidade abomina Deus. Sabia disso? Você sabia que a humanidade abomina Deus? Você sabia que a humanidade odeia Deus? Você sabia que as pessoas, elas não estão preocupadas em agradarem a Deus? Elas estão preocupadas em se satisfazerem.
Elas estão preocupadas em poder agradar o mundo. Elas querem estar bem para impressionar o mundo. Elas querem estar formosas para agradar alguém, para ser, de fato, a figura deste mundo. Mas não estão preocupadas em agradar a Deus. Hoje, as pessoas estão vivendo por si mesmas. Vivendo para agradar a si mesmas e, acima de tudo, impressionar a quem quer que seja. A igreja de Cristo, ela não vive para impressionar o mundo. A igreja de Cristo, ela não vive para impressionar as pessoas. A igreja de Cristo, ela vive para adorar a Deus. Ela vive para testificar a Deus. Ela vive para honrar a Deus. E isso ela honra com as suas palavras, com as suas atitudes, com o seu testemunho, com o seu caráter, com a sua fé. Coisa que muitos não querem. Hoje, as pessoas, elas querem a cada dia que passa, por favor, preste atenção, se tornarem estrelas. Elas querem ser estrelas. Elas querem ser famosas. Elas querem impressionar o mundo. Hoje as pessoas disputam espaço no mundo para serem melhores. Mas não disputa, não busca, não querem o espaço no céu. Sabe por quê? Porque as pessoas acreditam que todos quando morrem vai para o céu. As pessoas creem que todo mundo quando morre vira uma estrela. As pessoas acreditam que quando as pessoas morrem, que todo mundo vai fazer parte de um jardim lá no céu. Mentira! A Bíblia não diz isto. A Bíblia não fala sobre isso. Presta atenção. A Bíblia não diz que todo o universo povoarão o céu. Não. A Bíblia diz que os escolhidos estarão no céu. A Bíblia diz que os filhos de Deus entrarão nos céus. A Bíblia diz que aqueles que renunciarem às suas vidas nesse mundo encontrarão a vida eterna. A Bíblia diz que aqueles que sofrerem por Cristo neste mundo entrarão nos céus. A Bíblia diz que aqueles que suportarem o processo neste mundo e buscarem a sua salvação entrarão no céu. A Bíblia fala muito bem claro sobre aqueles que entrarão e aqueles que não entrarão. E as pessoas estão brincando. Elas estão fazendo das suas vidas um terror que elas desconhecem para onde estarão conduzindo a sua alma. Preste atenção nisso. Reflita sobre isso. Porque talvez você quer uma bênção na sua vida. Você quer um marido. Você quer uma esposa. Você quer prosperidade. Você quer ser salvo. Você quer saúde. Você quer tudo. Você quer uma família unida, você quer as bênçãos de Deus, talvez o que você quer é tudo que Deus pode te dar. Não é errado, mas eu pergunto, qual o compromisso que você tem com Deus? Qual o compromisso que você tem com Jesus? De ir a um templo aos domingos, participar de uma reunião 2 horas, 3 horas? De ir numa igreja, participar de uma missa, de ir num centro espírita, participar de uma sessão? Qual é o compromisso que a pessoa tem com Deus? Qual o compromisso que ela tem? Quando, na verdade, ela não testifica nada daquilo que Deus gostaria que ela testificasse. Lá no livro de Jó diz assim, presta atenção por favor, capítulo 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Nós falamos isso. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tudo aquilo que Deus designou para cada um de nós não vai ser frustrado. Você que está dentro de um processo, você que está lutando por um sonho a ser realizado, você que está lutando para poder ser um profissional, uma profissional, tudo tem um propósito de Deus e ninguém vai te frustrar. Ninguém vai te frustrar. Ninguém vai impedir de você ser feliz. Ninguém vai impedir de você conquistar. Ninguém vai impedir de você tomar posse. Porque aquilo que Deus tem para nós, Satanás não pode impedir. Aquilo que Deus tem para você, ninguém pode impedir. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida não é macumba, não há pessoas, não há quem quer o seu mal que vai impedir. Presta atenção, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrados. Nenhum.
O que Deus tinha para fazer na vida de Jó, ele fez. Nenhum dos planos dele foi frustrado. Mas por quê? Porque Jó conhecia Deus, sabia quem ele era. Mas as pessoas, quando se deparam com as lutas, elas se esquecem dessas promessas. Ela se esquece daquilo que o Senhor fala ao seu coração. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas os meus olhos te veem. No domingo passado teve uma senhora que deu testemunho que quando nós pregávamos sobre isso, Deus se manifestou na vida dela. Jó, ele tinha ouvido falar de Deus, como muitos de vocês. Você ouve falar de Deus, você gosta de muitos falsos que chegam para você e diz: olha, eu vim trazer uma mensagem do Senhor, uma mensagem do trono de Deus, tem 2 pessoas que estão entrando aí, que têm as suas vidas assim, essa semana o telefone vai tocar, essa semana você vai assinar um contrato. As pessoas gostam dessa balela. As pessoas gostam dessas profecias que não tem sentido nenhum, que não tem proveito nenhum, que não vem do trono de Deus, que não tem nada a ver com Deus. A profecia que vem do Senhor é aquela que traz para a sua vida uma mudança. É aquela que traz para a sua vida uma transformação. É aquela que traz para a sua vida um impacto. A profecia de Deus é aquela que causa dentro de você uma mudança. Essa é a profecia que vem do Senhor. Saber que você vai vencer, você sabe. Não precisa eu dizer para você. Saber que você vai tomar posse da vitória, você sabe. Saber que a sua família vai ser liberta, você sabe. Saber que o teu filho vai encontrar Jesus, vai ser liberto, você sabe. Tudo isso você sabe, porque quando você está no centro da vontade de Deus, então as coisas de Deus passam a ser claras para você. Elas passam a ser transparentes, porque você sabe qual é a vontade de Deus. Deus quer me curar, então você vai ser curado. Deus quer libertar o meu filho, então ele vai libertar o seu filho. Deus quer mudar o meu marido, ele vai mudar. Deus vai fazer aquilo que ninguém pode fazer. Isso é fato, você sabe. Não precisa eu profetizar para você. Você sabe. Porque você está dentro do contexto, dentro da vontade do Senhor. Aquilo que Ele tem planejado para a sua vida não vai ser frustrado, não vai ser impedido, então você tem ciência disso. Você não precisa pular de um galho para o outro, buscando revelação aqui ou ali de pessoas que não têm para te falar. Quando nós temos um compromisso com Deus, Ele guia as nossas vidas, Ele dirige os nossos passos. Mas você tem que saber que existe apenas um Senhor. Se você quer o Deus Todo-Poderoso na sua vida, você não pode dividir a sua fé com quem quer que seja. Você não pode acreditar em Deus e acreditar no santo. Acreditar em Deus ser devota de um homem. Acreditar em Deus ser idólatra de um pastor. Acreditar em Deus e ser uma pessoa idólatra de um político, de seja lá quem quer que seja. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus, Ele é Deus. Ele é o único Senhor. Se você não aceita Ele como seu Senhor, quem você espera te socorrer? Quem você espera te socorrer, te acudir, te libertar, te ajudar, se existe somente um? Olha o que diz a Bíblia em Isaías 45. Abra sua Bíblia. Isaías 45. Se alguém puder aí colocar, muito obrigado. Diz assim, 45, versículo 1 em diante. Assim diz o Senhor ao seu ungido, presta atenção. Ao seu ungido, a Ciro a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Presta atenção. Eu irei adiante de ti. Deus falando. Ele mesmo,
ele mesmo, irei adiante de ti. Ele disse que algum outro iria adiante deles. Ele disse que um outro Deus estaria indo adiante daquele povo. Não, ele disse eu mesmo, irei diante de ti. Diz mais, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze. A quem foi dado esse poder de quebrar as portas de bronze? A quem foi dado este poder de endireitar os caminhos tortuosos? A quem foi dado? Eu estou te fazendo uma pergunta ao senhor, à senhora. A quem foi dado? A quem foi dado? Fala para mim. Quem consegue despedaçar as portas de bronze? Quem consegue quebrar as maldições hereditárias? Quem consegue desfazer as obras de Satanás? Fala para mim. Qual é o santo que pode? Qual é a santa que pode? Qual é a religião que pode? Qual é o pastor que pode? Qual é o bispo, o apóstolo, seja lá quem for? Qual a denominação, a igreja que tem o poder de endireitar caminhos, de despedaçar portas de bronze? Fala para mim. Ninguém tem. Mas só existe um que tem esse poder e este um é Deus. Eu não sei se você está prestando atenção e você está conseguindo entender o que Deus está te mostrando. Que fora Ele não tem ninguém para te salvar. Que fora Ele não tem ninguém para te ajudar. Que fora Ele não tem ninguém para conduzir os teus passos, para te pôr de pé, para salvar os teus sonhos, para lutar por você. Fora Ele não tem ninguém que possa mudar a sua história. Quando eu digo ninguém, é ninguém. Não tem homem, não tem santo, não tem igreja, não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem ninguém, a não ser Ele. O Senhor está compreendendo? A senhora está compreendendo? Então diz assim, presta atenção. Os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor. Por que as pessoas sofrem mesmo? Por que a humanidade sofre? Por que as pessoas estão gemendo? Por que as pessoas estão enterradas no vício? Por que os casamentos estão falidos? Por que as pessoas estão gemendo? Por quê? Porque as pessoas têm desprezado esse Deus. Esse Deus que não compactua com coisas erradas. Esse Deus que te ama. Esse Deus que enviou o seu Filho para nos salvar. Mas que não é a favor daquilo que é errado. Que não é a favor da prática do ser humano. Ou você não sabe que neste mundo que vivemos, Satanás reina? Tem pessoas que dizem assim para mim, não, bispo, o diabo não existe. Foi Deus que inventou a cachaça? Olhe para mim, por favor. Foi Deus que inventou as drogas? Foi Deus que inventou o crime? Foi. Foi Deus que criou as cachaças? Eu estou te fazendo uma pergunta. Quantas famílias destruídas por causa do álcool? Quantas famílias destruídas por causa da bebida, das drogas? Você acha que isso vem de Deus? Mas o diabo não pega um copo de bebida e coloca na boca de ninguém. São as pessoas que buscam. São as pessoas que decidiram em serem viciadas. Começaram com um copo de bebida socialmente, com os amigos final de semana. Hoje são alcoólatras. Abandonaram as suas esposas, os seus maridos. Hoje vivem em bar, gastam o seu salário com bebida, gastam o seu salário com drogas. Recebe no final do mês, passa no bar, deixa 50%, 70% dos seus rendimentos em pinga.
Final de semana é festa regada de bebida. Você acha que Deus está nesse negócio? Olhe para mim. Você acha que Deus vem a compactuar dessas coisas? Ah, bispo, mas isso é normal. É normal para quem não quer nada com Deus. É normal para quem é cego. É normal para quem não ama a sua vida. É normal para quem não dá importância para sua família. É normal para quem não quer ter compromisso nenhum com Deus. Porque quando a pessoa ela quer um compromisso com Deus, quando a pessoa ela quer de verdade uma vida livre dessa sujeira, ela muda. Ela larga, ela abandona, porque não vai levar a nada. Não vai levar a lugar nenhum. Só o sofrimento, só a dor, mas as pessoas não abrem os olhos. Elas não abrem os olhos, por quê? Porque elas estão cegas, espiritualmente falando. Elas querem viver esta vida. Elas querem encher a cara, elas querem beber, elas querem ir para o prostíbulo, elas querem servir a outros deuses, elas querem cultuar o santo A, B ou C, elas fazem da sua vida o que ela quer. Por quê? Porque elas não aceitaram viver para Deus. Elas não aceitaram se libertar disso, mas o ideal é que elas querem tudo de Deus. Elas querem tudo de Deus. Pensa comigo, meu irmão. Pensa comigo, minha irmã. Você acha que Deus está nessa sujeira? Você acha que Deus está numa roda onde todo mundo está bebendo, enaltecendo, falando de mulher, falando de demônios, falando de um monte de coisa, servindo aos deuses deste mundo? Você acha que Deus está ali naquele meio? Mas as pessoas não querem saber. Elas querem matar a sua vontade. Elas querem curtir a vida. Elas querem usufruir daquilo que ela chama como vida. Quando vem a doença, elas não suportam, não têm saúde. Como ela vai suportar? Quando vem a cirrose, ela não resiste. Por quê? Porque ela deixou de agradar a Deus, de viver com Deus, para viver a sua vontade. Então o que Deus pode fazer pela humanidade? O que Deus pode fazer para as pessoas? O que Deus pode fazer por você? Ele tem o poder de tudo. Ele pode quebrar as portas de bronze, despedaçar tudo que ele possa encontrar pela frente. Ele tem o poder da transformação. Ele tem o poder da cura. Ele tem o poder da vida. Ele pode ressuscitar quem ele quiser. Ele pode agir na vida de quem ele quiser. Mas por que Deus não faz? Porque as pessoas não querem. As pessoas não querem. Elas querem fazer a sua vontade. Elas querem dividir o seu Deus. Não, bispo, eu creio em Deus, mas eu creio na santa tal. Eu creio em Deus, mas eu creio no Papa tal. Eu creio em Deus, mas eu creio no santo tal. Você não acredita em Deus, é mentira. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou você acredita em Deus, ou você não acredita. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Ou você crê em Deus, ou você não acredita em nada. Você está buscando talvez alguém que não pode te ajudar. Você está crendo num santo que não existe. Você está acreditando numa religião que está te levando para longe de Deus. Mas você acredita nessa balela. Por quê? Porque viver com Deus não é fácil. Viver com Deus é difícil. Presta atenção. Para você entender o que é viver com Deus e o que é ser apaixonado por Deus. Tem muitas, milhares, milhões de pessoas que são apaixonadas por Cristo, apaixonadas, gostam da Bíblia, leem a Bíblia, gostam de ir no culto, gostam do pastor, gostam do apóstolo, gostam de quem quer que seja, mas ela não gosta de Deus. Por quê? Porque quando vem a parte dela obedecer, ela não aceita. Quando vem a parte dela deixar de falar mentira, ela não aceita. Quando vem a parte de que ela não pode manter uma vida errada, ela não aceita. Quando vem a parte que ela não pode viver uma vida promíscua, ela não aceita. Por quê? Porque ela tem uma paixão só por aquilo que ela acha que é bom.
Jesus é paz, Jesus é alegria, Jesus é felicidade, Jesus é amor, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Então isso para ela é uma paixão. Eu gosto do Salmo 91, do Salmo 23, do Salmo isso, do Salmo aquilo. Isso para ela é uma alegria. Ela frequenta o culto, ela canta, ela bate palma, ela dá oferta, dá o dízimo dela, faz lá os seus votos, ela acha que está agradando a Deus. Quando, na verdade, o que Deus espera não é ela bater palma, não é simplesmente ela frequentar o culto, não é ela dar o seu dinheiro. O que Deus espera é que nós nos convertemos de fato e de verdade. O que Deus espera é que nós abandonemos a velha prática, que nós deixemos as coisas erradas para adorá-lo. Porque quando eu faço isso, quando eu abandono aquilo que não presta por amor a Deus, então Ele vem na minha vida, me limpa, arranca tudo que não presta e muda a minha história. Porque aqui neste mundo, tudo é passageiro, meu irmão e minha irmã. Tudo aqui passa. Tudo aqui passa. Talvez os teus olhos estão neste mundo. Você vive em função do mundo. Você vive em função da modernidade. Você vive em função da atualização deste mundo. Você vive em função das coisas deste mundo. O ser humano é muito por aquilo que vê. O ser humano é movido pelos olhos. É ou não é verdade? Ele tem um carro, lançaram um carro mais moderno, então ele tem aquele que está pago, preste atenção, ele tem aquele carro que está pago, está quitado, mas porque lançaram o mais moderno, e para ele mostrar para a sociedade, mostrar para os amigos, mostrar para os parentes que ele pode, ele vai lá, pega o carro que está quitado e entra numa dívida que ele não consegue pagar para ostentar um carro para mostrar para os outros. Ele tem um celular que custa 5 mil. Lançaram um que custa 10. Ele vai lá, pega aquele celular que está pago, vende, entra numa dívida para comprar o que custa 10. Os olhos cria ganância. Ele tem um guarda-roupa cheio de roupa, mas ele quer, ela quer todo mês comprar uma roupa, todo mês comprar um sapato, todo mês isso, todo mês aquilo. Se você tem condições, amém. É o melhor que você tem que ter dessa terra. Mas as pessoas estão se escravizando para ostentar uma coisa que não lhe diz respeito. E depois, Deus é culpado. Quantas mulheres que morreram para ostentar corpos bonitos, coxas grossas, seios fartos, tomaram isso, tomaram aquilo e perderam a vida. Quantos homens infartaram, morreram por tomarem um monte de coquetel para se tornarem bombados, para surpreender as mulheres. O ser humano vive daquilo que vê. Só que Deus, meu irmão e minha irmã, nos alerta que tudo aqui fica. O corpo vira para o pó, volta para o pó. O carro fica, a casa fica, o celular de 10 mil fica. E a tua alma, para onde vai? A alma não morre. Para onde você está mandando a tua alma? Ou você está achando que você vai se tornar uma estrelinha no céu? As pessoas não querem um compromisso com Deus. Elas querem um compromisso com aquilo que lhes satisfaz. Por que as pessoas fogem de Deus? Porque Deus não aprova as coisas erradas. E o homem, quando ele é corrupto, quando ele é mentiroso, quando ele é enganador, ele procura facilidades. É ou não é verdade? Por que Deus assusta? Por que o Evangelho assusta? Porque o Evangelho combate as coisas erradas. E as pessoas não querem deixar. Elas querem uma religião, elas querem um lugar para frequentar, elas gostam de um pastor que fazem a sua vontade, que prega um Jesus que não existe, que prega um Jesus moderno, que prega um Jesus falso. Porque o verdadeiro Cristo, aquele que nos salva, que veio para nos salvar, que nos ama, ele veio para mudar a nossa história.
Aquele que veio para mudar as nossas vidas, ele não compactua com as coisas erradas. Ele veio salvar o perdido. Está dando para o Senhor entender? Por isso que quando vem o processo, as pessoas não aguentam. Por isso quando vem os problemas, as pessoas desistem. Por que as pessoas tentam suicídio, cometem o suicídio, abandonam as suas vidas? Porque elas não conhecem a Deus. A tristeza fala forte, a depressão, a perda de um familiar, de um ente querido, toma conta da pessoa e ela acha que tudo acabou. Mas quando a pessoa tem um compromisso com Deus, Ele preenche as nossas vidas e nos dá força, nos faz passar pelas águas, mas Ele é conosco, nos faz passar pelo fogo, mas Ele é conosco, nos suporta nas aflições, está conosco como Ele esteve com Jó. Deus esteve com Jó todos os dias, e Jó esteve com Deus. Deus não abandonou Jó um dia sequer. Deus estava lá todos os dias, pela manhã, pela tarde, pela noite. Deus estava com Jó. Suporta Jó, suporta Jó, suporta Jó. Processo, suporta o processo. Seja forte, Jó, não desanima, seja vitorioso. Jó não sabia o que Deus ia fazer, mas Deus sustentou ele. Deus deu força para ele. E lá na frente, Deus o surpreendeu. Por que você está de pé? Porque Deus todos os dias está com você. Todos os dias Ele te acorda. Ó, fulano, vai dar certo. Fulano, não desiste. Fulano, eu estou contigo. Fulano, se levanta. Fulano, acredite. Todos os dias Deus bate a porta do seu coração. Todos os dias Deus te sustenta. Ele te acorda. Ele te dá força. Ele te dá ânimo. Vem um, tenta te prejudicar. Vem outro, puxa o seu tapete. Vem outro, tenta te prejudicar. Mas Ele não permite você cair. Ele não permite Satanás te tocar. Ele não permite tirarem a sua vida. Ele não permite que você desista dos seus sonhos. Sabe por quê? Porque lá na frente Ele tem algo grande para você. E Ele não quer que você fique no meio do caminho. Suporte o processo, suporte as lutas, suporte as barreiras, porque você não sabe o que te espera lá na frente. Mas isso só é para aqueles que querem um compromisso com Deus, uma vida com Deus, uma vida com o Senhor. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, por favor, se alguém puder colocar aí, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: por isso, não desanimamos. Vou repetir. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Presta atenção. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, vou repetir, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Lembra que eu falei para você que as pessoas são movidas por aquilo que elas veem? Não se atentando pelas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Tudo que você vê nesse mundo, tudo que você vê, o glamour deste mundo, as coisas desse mundo são passageiras. Tudo vai passar. Mas Ele pede que nós foquemos naquilo que os nossos olhos não veem, porque são eternas. Enquanto você viver para este mundo, enquanto você viver para a glória deste mundo, você não conseguirá encontrar o seu Salvador. Você acha muito bonito os cultos, você bate palma nos cultos, você faz comentários, você daqui a pouco vai terminar o culto, você vai pensar nessa passagem,
Mas talvez a sua vida continua. Você vai continuar católico, você vai continuar crendo nos santos, você vai continuar servindo aos deuses, servindo a bebida, servindo isso, aquilo. Você não vai conseguir ver aquilo que Deus tem para você. Porque você está escolhendo. Você está decidindo. Você aceitou para você aquilo que te agrada. Vou repetir para você. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Talvez o teu maior erro é viver em cima do que você vê. É viver em cima daquilo que os teus olhos te mostram. Você está preocupado com o seu corpo? Você está preocupado com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho? Tudo isso, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, tudo isso, Deus pode mudar. Pode ou não pode? Ele pode. Se você se voltar para Ele. Se você aceitá-lo. Se você decidir em honrar a Deus. Quando você tem um compromisso com Ele, tudo em você muda. Quem falava a mentira, não fala mais. Quem vivia na prática do erro, não vive mais. Isso não é perfeição. Ninguém é perfeito. Nós estamos sujeitos a errar e vamos errar. Mas Deus está pronto em nos perdoar. Mas quando você tem um compromisso com Deus, você dá testemunho de Deus aonde você estiver. Aonde você vai, as pessoas olham para você e sabem que você é diferente. Mas hoje em dia, os apaixonados por Cristo que diz serem, aqueles que levam o nome de cristão e não são, eles dividem o copo de cachaça com quem bebe. Eles vão às festas e se comportam pior do que aqueles que não conhecem o Evangelho. Eles falam mentira, vivem uma vida promíscua. Aqueles que se dizem cristão, fazem coisas que aquele que não acredita não faz. Porque não tem compromisso. Gosta do Evangelho, gosta da palavra, mas ainda não encontrou Jesus. Eu não vou deixar de amar nenhum de vocês. Não vou deixar de respeitar você, porque você de repente tem uma crença diferente da que eu tenho. Porque de repente você é católico, eu não vou desrespeitar você porque você é católico. Eu não vou desrespeitar você porque você é homossexual, lésbica, seja o que for. Eu não vou desrespeitar você porque de repente você é do candomblé, da umbanda, seja lá do que for. Não existe nenhum tipo de repugnação. Eu vou te respeitar. Porque você, para mim, é uma pessoa normal como qualquer outra. O teu credo religioso não muda o que eu penso a respeito do ser humano. O ser humano pode mudar, pode ser melhor. Mas eles não querem. Eu não vou convencer você das coisas erradas que talvez você pratica. Eu não quero aqui que você entenda que o Evangelho é uma imposição, que você é obrigado a seguir o Evangelho. Não, não é isso a mensagem. A mensagem te mostra que quando você quer a verdade, você abre mão da mentira. Quando você quer as coisas certas, você abre mão das coisas erradas. Quando você quer Jesus, você abre mão de todos os outros deuses desse mundo, porque você sabe que só existe Jesus. É simples. É simples. É só você aceitar. Mas isso não te dá o direito de você achar que alguém é melhor que você. Eu não sou melhor que você. Você não é melhor do que eu. Eu não sou o dono da razão. Mas defendo uma verdade inegociável, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não tem preço. Você não paga para receber a verdade. Você não paga para ser curado. Você não precisa pagar por um milagre. Você não precisa dar o seu dinheiro numa instituição para receber Jesus.
Basta você, no seu coração, tomar uma decisão de seguir a Cristo. Não é ser um apaixonado pelo Evangelho. Não é ser uma apaixonada pelo Evangelho. Não é você gostar da Bíblia de Gênesis a Mateus. Ah, bispo, mas eu não gosto de Marcos, eu não gosto de Apocalipse, eu não gosto de Isaías, eu não gosto de Salmos. Não. Não existe meio termo. Ou você é, ou você não é. Ou você serve, ou você não serve. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você dá um testemunho de Deus, ou você não dá um testemunho. Ou você é uma pessoa verdadeira, ou não. Mas o que hoje tem acontecido? As pessoas estão saindo dos templos, saindo das instituições, vêm aqui para fora e fazem tudo errado de novo. Saíram da lama, estão voltando para a lama. Sabe por quê? Ficaram anos, 10 anos, 15 anos, 5 anos dentro de uma instituição e não aprenderam nada. Aprenderam da oferta, aprenderam dar dízimo, aprenderam participar de campanha, aprenderam dar envelope, aprenderam sustentar a instituição, foram membros de carteirinha, mas não foram membros do reino dos céus. Quando vêm aqui para fora, não suportam o processo, não suportam as dificuldades. Por quê? Porque não aceitaram seguir a Cristo. Isso é lamentável. É doloroso, mas é o que nós vemos. É o que hoje nós temos visto. Pessoas que ficaram anos dentro de instituições, que hoje bebe, que hoje fuma, que hoje vive uma vida completamente devassa e que um dia se libertaram dessa vida e hoje voltaram para essa vida. Sabe por quê? Porque elas simplesmente se apaixonaram por Cristo. Elas simplesmente tiveram uma experiência com a igreja. Ah, eu fui da igreja A, B, C, 20 anos. Fui pastor, fui diácono, fui apóstolo, foi isso, foi aquilo. Mas não foi de Deus. E Deus te ama tanto, 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 que não permitiu que você partisse sem ter a chance de se arrepender e se voltar para Ele. Eu não te convido a fazer parte de uma igreja. Nós somos a igreja. Eu não te convido a participar de uma reunião. Eu não te convido a participar de uma congregação. Eu não te convido a participar de um movimento evangélico. Eu não estou te convidando a você ir a um templo de 4 paredes. Eu não estou te convidando a você dar o seu dinheiro. Eu não estou te convidando a você ser isso, ser aquilo. Eu estou te convidando a você ser de Deus. A você entender que para você suportar todo o processo da sua vida, você precisa estar ligado com Deus. Porque o dia mau vem para todos. Vem para mim, vem para você, vem para todos nós. E se você não estiver com Deus, você não vai suportar, você não vai vencer, você não vai conseguir atravessar. Somente aqueles que estão com Deus é que conseguem. Eu estou te convidando a servir o único Senhor. Eu estou te convidando a largar todos os deuses que você crê e servir o único que é verdadeiro, como nós falamos. Só existe um. Eu estou te convidando a você largar o seu velho homem, o seu caráter ruim, a sua postura, o seu péssimo testemunho e se voltar para Cristo. Porque eu digo, vou repetir para você, meu irmão e minha irmã, aquilo que os nossos olhos estão vendo vai passar. Isso vai acabar. Essa vida nossa terá um fim. Mas aquilo que os nossos olhos não veem são aquilo que nos aguarda. Presta atenção nisso. Não é que você vai ter que deixar de lutar pelos seus sonhos, para ter uma vida melhor. Não é nada disso. Você pode lutar pelos seus sonhos, para ter uma vida melhor, para ter do bom e do melhor. Isso é lícito. O que não é lícito
é você entregar a sua vida a este mundo em troca desses benefícios. O que não é lícito é você se destruir para agradar esse mundo. O que não é lícito é você agradar ao Deus desse mundo e perder a sua salvação. É isso que o Espírito nos adverte. Porque para Deus mudar a sua vida, Ele não depende de nada. Ele não depende de ninguém. Para Deus realizar o teu sonho, Ele não depende de ninguém. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Mas é você que decide. É você que decide. Jó, ele decidiu em servir a Deus. Jó decidiu em agradar a Deus até o último dia da sua vida. Passou momentos difíceis. Perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Perdeu tudo, mas não perdeu a sua esperança. E é o que Deus, Ele espera de nós. Hoje, as pessoas, elas perdem algo na vida e elas abandonam a Deus. Ela perde um familiar, ela larga Deus. Ela perde um ente querido, ela larga Deus. Por quê? Porque elas nunca estiveram com Deus. Elas simplesmente passaram um tempo. Passaram algum tempo acreditando estar com Deus. Estar com Deus, preste atenção, por favor, é renúncia. Estar com Deus ou querer a Deus é você que me assiste agora viciado na bebida, no cigarro. E você dizer assim, poxa, ô irmão, ô Adriano, eu vou largar isso agora. E você pegar esse cigarro e jogar fora. Por amor de um Deus que você não conhece. Mas que a sua inteligência te faz acreditar que é o que Ele quer que você faça. Estar com Deus é você largar as trevas para estar na luz. Estar com Deus é você manter a sua integridade diante da mentira, diante desse mundo errado. É você ser convidado para participar de uma festa e naquela festa você manter o seu caráter, você manter a sua postura, você manter o seu respeito para com Deus. É isso que Deus espera, que quando vem as lutas, você persevere. O que Deus espera da sua igreja é que nós sejamos igrejas, que nós não venhamos se misturar com este mundo, que nós não venhamos participar das coisas desse mundo. Você tem que comer daquilo que esse mundo te oferece, no que diz respeito ao sustento. Você precisa da subsistência das coisas desse mundo, usar um automóvel, fazer uma refeição. Você precisa, mas você não precisa se dobrar para a vontade do Deus deste mundo para sobreviver. Que é o que muitos têm feito. Muitos que dizem cristão estão aí, vivendo uma vida totalmente contrária. Muitos homens que estão me assistindo agora, que dizem ser de Deus, vendo pornografia, casados, vendo mulher na internet, de calcinha, de sutiã, de fio dental. Muitos que dizem ser de Deus, dando um péssimo testemunho. Meu irmão, você não é de Deus. Você não nasceu de novo ainda. O dia que você encontrar Jesus, esse mundo não tem prazer para você. Esse mundo não tem valor para você. É disso que Cristo fala. Por isso que Ele foi odiado. Porque Ele abominou as práticas, as heresias que este mundo se nos oferecia. Você se lembra lá no templo, quando Ele pegou o chicote e botou todo mundo para correr? Correram quem vendia os animais para o sacrifício, como também quem comprava. Ele abominava. Mas Ele amou e ama todas as pessoas. Ele me ama, bispo, Ele vai te amar. Ele vai continuar amando quem quer que seja.
Ele ama você que matou, que roubou, que é lésbica, que é homossexual. Seja você quem for, ele vai te amar. Mas ele não vai compactuar com aquilo que você faz. Você está entendendo a diferença? Ele vai te amar. Ele vai estar pronto a te ajudar quando você pedir. Pronto a te ajudar quando você clamar. Mas nunca ele vai estar a favor daquilo que as pessoas praticam. Porque é abominável para ele. Mas se você quer uma mudança, você terá. Mas a decisão é tua. É você que decide. Não se esqueça dessa mensagem. O dia mau chega para todos. Só suporta o processo aqueles que estão ligados com Cristo. Aqueles que estão com Deus. Aqueles que estão firmes com Jesus. Pense nisso. Para que Deus possa mudar a sua história. O que Deus quer de mim, bispo? É o meu dinheiro? Não. São os meus bens? Não. O que Deus quer de você é você. O que Deus quer de você é que você o adore, que você o busque como o único Salvador, único. O que Deus quer de você é que você deixe de servir e agradar a dois senhores. O que Deus quer de você é que você se volte para Ele. É só isso. O dia que você fizer isso, é o dia que Ele muda a sua vida. Mas, se as pessoas no mundo continuarem a dizerem: eu sou de Deus, falam palavrão, eu sou de Deus, estão na mentira, estou de Deus e vivem na prática do erro, nunca serão livres ou abençoadas naquilo que querem. Agora você entende o porquê que Deus não pode fazer aquilo que muitos de vocês questionam. Por que Deus não acaba com a guerra? Por que Deus não salva os perdidos? Por que Deus não tira os mendigos das calçadas? Por que Deus não entra nos hospitais e cura todo mundo? Ele não tem poder? Ele tem. Ele pode fazer. A pergunta é, o ser humano quer? O ser humano o busca? O ser humano dá valor? O ser humano o reconhece? É simples. Você se lembra do cego? Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquelas pessoas que ouviram o cego clamando, mandaram ele calar a boca. E ele clamava cada vez mais alto. Ele chamou a atenção de Cristo. Ele queria ser curado. Jesus parou, mandou trazer o cego e disse: que queres que eu te faça? Jesus não perguntou a sua religião, não perguntou se ele tinha pecado, não perguntou se ele era preto, branco, amarelo, nada. Jesus disse: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Seja feito conforme a tua fé. E na mesma hora, ele ficou curado. Veja, o milagre aconteceu. Aquele homem, ele recebeu o milagre. Se ele seguiu Jesus ou não, ele teve o direito e a oportunidade. Foi a escolha dele, mas o milagre Jesus fez. O milagre sempre Deus vai fazer. Sempre Deus vai fazer um milagre na sua vida. Mas, para você servi-lo, a decisão é sua. É você que decide. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa mensagem, pelo culto desse domingo que fala aos nossos corações. Esse Deus que Ele quer que as pessoas o busquem de fato e de verdade. Nós estamos vivendo dias difíceis no mundo todo. No mundo todo nós estamos vivendo dias difíceis. No mundo todo nós estamos vivendo dias maus. Mas as pessoas não querem. Elas querem que as coisas melhorem para que elas vivam as suas vontades. Como foi em 2020, vocês se lembram? Vocês se lembram? Quando começou a pandemia, as pessoas saíam na sacada dos seus apartamentos, se reuniam em praça pública, em terrenos, ficavam nos seus automóveis, clamavam a Deus. Aonde estão essas pessoas?
muitos daqueles perderam a vida. Por quê? Porque eles queriam que a praga cessasse para continuar os seus prazeres, para continuarem as suas vidas. A Deus ninguém engana. Não pense você que você consegue enganar a Deus, porque Ele sabe o que você vai falar, sem menos você abrir a boca. Que possamos entender o que é servir a Deus. Não é estar dentro de uma igreja. Na igreja você não aprende isso que você está ouvindo. São raros os pastores que pregam o que você está ouvindo. Na maioria das instituições é dinheiro, é envelope, é dízimo, é campanha, é propósito, são heresias, é a campanha disso, é a campanha de Maria, é a campanha de João, o Vale do Osso Seco, é o caminho do sal, é o caminho da cortina, é o tabernáculo, é o templo, é isso. O que pregam é isso, é o cantor que vai vir, é a cantora, é o pregador, é o que você vê. Hoje nas instituições, os homens enaltecem os homens. Os homens se orgulham de si mesmos, são orgulhosos, muitos prepotentes, porque acham que são alguma coisa. Jesus está esquecido. Jesus não é lembrado. Pouco se fala de Jesus. Se falam do sistema, se falam de um apóstolo, se falam de um bispo, se falam de um pastor, se falam de tudo, menos de Jesus. É ou não é verdade? As pessoas estão fartas de igrejas. As pessoas estão cansadas de lorotas. Estão cansadas desse evangelho sem vergonha, mentiroso, hipócrita, desse evangelho herege, desses falsos profetas que enganam as pessoas, que mentem para as pessoas, que tudo é dinheiro e as pessoas estão contaminadas contra Cristo. Não, meu irmão. Jesus não é isso. O que você de repente um dia aprendeu, o que de repente ensinaram você, Jesus não é isso. Jesus, Ele te ama, independente a tudo, Ele te ama. O que Ele quer é a tua alma, Ele quer a tua vida, Ele quer que você se volte para Ele mudar a sua história, para Ele curar o seu filho, para Ele libertar, para Ele abrir a porta, para Ele fazer um milagre. É isso que eu quero que você entenda. E para Jesus entrar na sua vida, você não precisa estar num templo. Você não precisa ser membro de uma igreja. Você não precisa ser batizado de uma igreja. Você precisa se voltar para Ele. Você precisa reconhecê-lo. Você precisa dizer, poxa, meu Deus, o Senhor é o único e eu quero o Senhor na minha vida. Quando você larga, quando você abandona o pecado, quando você larga a mentira, quando você larga as coisas erradas por amor a Cristo, quando você crê nesta palavra, você está mostrando para Deus que você o ama, que você o adora. Foi o que Jó fez. Jó resolveu abandonar tudo, mas não abandonou a fé. Ele abandonou tudo, abandonou a mentira, abandonou as afrontas, abandonou tudo, mas não abandonou a fé. O dia que você acreditar nesta palavra, olhe para cá, por favor, o dia que você acreditar nesta palavra, o dia que você crê nesta palavra, o dia que você se entregar ao Deus desta palavra, sua vida muda. Muda! Mas enquanto as pessoas estiverem brincando com a fé, brincando com Deus, enquanto as pessoas estiverem apaixonadas por Cristo, gostarem de Cristo, não vai acontecer nada. Porque Jesus não está aqui para ser um doce. Jesus está aqui para salvar. Jesus está aqui para poder salvar a tua alma eternamente. É por isso que Ele está aqui. Então o dia que você aprender a viver esta vida, o dia que você assumir que você é verdadeiramente um cristão, a sua vida é outra. A sua história é outra. Mas enquanto as pessoas estiverem brincando, frequentando igreja, acreditando em horóscopo, eu sou cristão, mas eu creio no signo de Áries, eu sou cristão, mas eu creio em signo, você está perdido, você não crê em Deus. Você que é uma pessoa que diz que crê em Deus e crê em outros deuses, você não crê em Deus. Enquanto a sua vida ficar em cima do muro, enquanto você estiver em cima do muro, a sua vida vai rodar, vai rodar, vai rodar que nem o povo do Egito e não vai sair do lugar. Pense nisso. Porque Deus te ama e Ele quer te salvar. A escolha é sua.
A decisão é sua. Se você vai continuar a sua vida, é um direito seu. Se você vai continuar acreditando nos deuses, é um direito seu. Te respeito e vou te respeitar sempre. Mas você está cavando a sua sepultura. E o pior, perdendo uma vida com Deus. Pense nisso. Não pense que igreja salva ninguém. Não pense que pastor salva ninguém. Porque ninguém salva ninguém, a não ser Cristo. O único caminho não é a igreja A, não é a igreja B. O único caminho chama-se Jesus Cristo, não há outro. Feche os olhos, se coloque de pé. Pai querido, eu te agradeço por essa mensagem. Eu te agradeço porque os nossos olhos, eles não estão naquilo que vemos. Eu não quero acreditar, eu não quero colocar a minha vida e nem a vida de cada uma dessas pessoas naquilo que nós vemos. Este mundo, meu Pai, ele vive pela modernidade. Hoje as pessoas estão preocupadas em terem sempre algo novo, mas estão se esquecendo daquilo que elas não conseguem ver. Oh, meu Deus, tenha misericórdia desse simples homem, dessa simples mulher, que deixaram com que estas palavras entrassem em seus corações e que hoje estão dispostos, meu Pai, a mudarem de vida. Esta pessoa que reconhece que sem o Senhor nada ela pode fazer e que ela assume a postura de ter um caráter diferente do que ela vinha tendo. Oh, meu Deus, salva o teu povo. Salva esta pessoa que até hoje, meu Deus, estava indecisa. Esta pessoa que se pergunta, será que Deus me perdoa? Perdoa, meu irmão. Perdoa, minha irmã. Você está perdoado dos seus pecados em nome do Senhor Jesus. Não sou eu que te perdoo, mas a Bíblia te perdoa através da palavra de Deus. Aliás, nos ensina que Jesus Cristo é o perdão dos nossos pecados. Ele nos dá o perdão para as nossas falhas, para os nossos erros. Ele nos perdoa. Então estenda também o seu perdão àqueles que te ofendem, àqueles que te machucam, àqueles que querem o teu mal. Perdoa assim como o Pai te perdoa, porque nesse momento você é livre, você é liberto. Receba nas tuas mãos a vida de cada uma dessas pessoas, meu Senhor. Que cada uma delas, meu Pai, alcance a vida eterna. Que cada uma delas tenha aqui nesta terra o melhor. Porque a tua palavra, ela mesmo nos diz, meu Pai, que quando nós obedecemos o Senhor e ouvimos a tua palavra, então comeremos o melhor desta terra. Abençoa a todo este povo, pois as portas já estão abertas, os milagres acontecem e a tua presença está na vida de todos. Escreva o nome daqueles que te aceitam no livro da vida. Receba essas pessoas em teus braços e os abençoe. Abençoe essa semana, que seja uma semana produtiva, próspera, abençoada. Abençoe esse domingo, abençoa toda a sua igreja, meu Pai. Que tudo aquilo que estava tramado para dar errado, venha dar certo em nome de Jesus. E que seja assim frustrados todos os planos de Satanás. Pois nas tuas mãos nós entregamos as nossas vidas. Abençoa a nossa família, os casamentos, os lares, os filhos, as filhas, o pai e a mãe. Abençoa todo o teu povo, a toda a tua igreja. Tome tudo e a todos nas tuas mãos, pois assim nós te agradecemos por esse culto, por essa mensagem, pela nossa vida e por tudo aquilo que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Muito obrigado, meu Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, e todos que creem, diga que assim seja, e graças a Deus. Olha, hoje é dia das mães, não é verdade? Hoje é dia das mães. Ah não, né? Foi domingo passado. Então as pessoas que estão me assistindo, que no domingo passado, que tem as suas mães vivas, que ligou, que chamou, que saiu para comer fora, para ir num restaurante, para dar um abraço, para dar um presente, liga para ela de novo.
Liga para o seu pai, liga para sua mãe, para o seu filho. Diga o quanto que você os ama, porque dia dos pais, dia da mãe, dia dos filhos, é todos os dias. Não seja um religioso, não deixe uma data te dominar. Seja você diferente. Procure fazer a diferença, para que Deus possa abençoar a sua vida. No próximo domingo, se assim Deus nos permitir, estaremos de volta às 8 horas da manhã, horário aqui de Brasília, com mais um culto no lar. Essa semana, terça e quinta-feira, nós estaremos jejuando em favor de todos vocês. Você que quer participar do grupo Nunca Desista da Promessa do Deus Vivo, se inscreva. Lá tem mensagens, orações, para que Deus possa abençoar a sua vida também. Grupo Cristão Apenas, também você pode se inscrever. Deus abençoe a sua vida, foi um prazer estar com você. Me perdoe se alguma coisa você ouviu e não gostou, mas a verdade tem que ser dita como ela é. E aqui nós não vamos omitir a verdade. O que queremos é que você seja feliz, e você vai ser. Se depender de Deus, se depender de nós, faremos o possível para que você seja uma pessoa muito melhor e abençoada, tá bom? Forte abraço, muito obrigado pelas orações, pelas mensagens. Fiquem todos com Deus e uma abençoada semana e um término de domingo abençoado para você e sua família. Tchau, com licença, Deus os abençoe. Até logo.